Por que certas famílias atravessam crises sem se despedaçar e outras desmoronam com o primeiro vento forte? A resposta está escondida num princípio tão antigo quanto mal compreendido. Um código que a humanidade conhece há milênios, mas que poucos realmente decifraram. O dízimo. Mas calma. Antes de você fechar esse vídeo pensando que vai ser mais uma pregação sobre dar dinheiro para a igreja, deixa eu te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você acredita sobre prosperidade, proteção e propósito. Porque o que eu vou revelar aqui não tem nada a ver com religião organizada. Tem a ver com uma lei universal tão poderosa que quando você a ignora, é como tentar nadar contra a correnteza. E quando você a compreende, bem, aí as coisas ficam interessantes. Mas antes de mergulhar nesse mistério, se você está pronto para descobrir verdades que ninguém te contou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Porque o que vem pela frente vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre abundância. Deixa eu te contar a história de Carlos. Um cara comum, casado, 2 filhos, trabalho estável, nada extraordinário. Por anos ele viveu aquela vida meio automática que a gente conhece bem. Conta no vermelho no final do mês, brigas em casa por causa de dinheiro, aquela sensação constante de que algo estava faltando. Um dia, conversando com o avô dele, um homem simples, que criou 8 filhos vendendo peixe na feira, Carlos ouviu algo que mudou tudo. O velho disse: "Meu neto, desde que me entendo por gente, eu sempre separei a primeira parte de tudo que ganhava. Não para a igreja, não para padre, não para pastor, para Deus mesmo. E em 70 anos de vida, nunca me faltou nada." Carlos riu. "Vô, isso é superstição." O avô sorriu de volta. "Superstição é achar que você consegue controlar o universo sozinho." 3 meses depois, Carlos estava sendo despedido. A empresa fechou uma filial inteira. Dezenas de famílias na rua da noite para o dia. Mas aquelas palavras do avô não saíam da cabeça dele. Foi aí que ele decidiu fazer um experimento. Um teste com o universo. Do primeiro salário do emprego novo que conseguiu, ele separou 10%. Não levou para a igreja. Levou para uma família que conhecia e estava passando necessidade. Fez isso como quem planta uma semente, sem esperar nada, mas com uma fé estranha, quase infantil. O que aconteceu nos meses seguintes desafia qualquer lógica racional. Primeiro, apareceu um cliente que queria contratar ele como freelancer. Depois, um vizinho ofereceu uma sociedade num pequeno negócio. Em 6 meses, a renda dele tinha dobrado. Mas o mais estranho não era o dinheiro. Era uma sensação de que as coisas simplesmente fluíam melhor. As brigas em casa diminuíram. Os filhos ficaram mais obedientes. Até o carro, que vivia dando problema, parou de dar defeito. Carlos me contou isso anos depois, quando já tinha construído um pequeno império. "Saga", ele disse, "não é sobre o dinheiro que você dá. É sobre o que acontece dentro de você quando você dá." E é aí que a coisa fica interessante. Porque o dízimo não é uma taxa cobrada por Deus. É um código de ativação. Quando você entrega a primeira parte, você está fazendo muito mais que uma doação. Você está declarando para o universo: "Eu confio que há abundância suficiente para todos. Eu não vou viver com mentalidade de escassez." É como se você tivesse uma conta corrente cósmica e o dízimo fosse a senha que libera o acesso. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não entende. O dízimo não funciona como barganha. Não é dou para receber. É muito mais sutil e poderoso que isso. É sobre alinhamento. Imagine que a abundância do universo é como uma estação de rádio. Ela está sempre transmitindo, 24 horas por dia. Mas para captar o sinal, você precisa estar na frequência certa. A ganância te coloca numa frequência de escassez. O medo te coloca numa frequência de carência. Mas a generosidade te sintoniza na frequência da abundância. E quando você dá a primeira parte, você não está só sendo generoso. Você está declarando guerra contra o medo de não ter o suficiente. Porque a verdade que ninguém te conta é essa. A única coisa que impede você de prosperar é o medo de não prosperar. Deixa eu explicar isso melhor com uma analogia que vai fazer tudo ficar claro. Imagina que você tem uma mangueira de jardim conectada num reservatório infinito de água.
Mas por algum motivo, você fica com medo de abrir a torneira completamente porque acha que a água vai acabar. Então você abre só um pouquinho e sai apenas um fiozinho de água. O reservatório continua cheio, mas você vive com sede porque está com medo de usar o que é seu por direito. O dízimo é você abrindo a torneira completamente. É você dizendo, eu confio que tem água infinita aí dentro. E quando você faz isso, algo mágico acontece. A água não só jorra para você, mas transborda e molha tudo ao seu redor. Mas espera, tem um porém. O dízimo só funciona quando vem do coração, não da calculadora. Se você está dando 10% esperando receber 1000% de volta, você perdeu o ponto. Você está tentando manipular o universo. E o universo não se deixa manipular. O verdadeiro dízimo nasce da gratidão, não da expectativa. É como aquela pessoa que te ajuda sem querer nada em troca. Você sente uma vontade natural de retribuir, né? O universo funciona da mesma forma. Quando você dá sem calcular, sem cronometrar, sem fazer contrato com Deus, você ativa uma força que poucos conhecem. Deixa eu te contar sobre Maria, uma mulher que conheci anos atrás. Maria era diarista, ganhava o suficiente para sobreviver, nunca para prosperar. Mas toda sexta-feira, ela pegava uma parte do que tinha recebido na semana e comprava comida para distribuir para os moradores de rua da região. As pessoas acham que eu sou louca, ela me disse um dia. Como é que uma pessoa pobre vai dar comida para os outros? Mas Maria tinha entendido algo que economistas de Harvard não entendem. Ela sabia que a abundância não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você confia que vai ter. Em 2 anos, Maria abriu uma pequena lanchonete. Em 5, tinha 3 pontos. Hoje ela emprega 12 pessoas e continua alimentando os moradores de rua toda sexta-feira. O segredo, ela me confessou, não é dar para receber, é dar porque você já recebeu. E essa frase dela me fez entender algo revolucionário sobre o dízimo. A maioria das pessoas pensa assim, quando eu tiver mais, eu vou dar mais. Mas o código funciona ao contrário. Quando eu der mais, eu vou ter mais. Não porque Deus vai te pagar de volta. Isso seria muito pequenininho para um Deus infinito. Mas porque quando você age como alguém que já tem abundância, você se torna alguém que atrai abundância. É física quântica aplicada à espiritualidade. Você já reparou que pessoas generosas sempre parecem ter mais sorte? Que famílias que ajudam os outros raramente passam necessidade extrema? Que negócios que contribuem para a comunidade tendem a prosperar mais? Não é coincidência. É o código em ação. Quando você entrega a primeira parte, você não está empobrecendo. Você está se alinhando com o fluxo natural do universo, porque o universo é fundamentalmente generoso. Olha ao seu redor. O sol não cobra para brilhar, a chuva não cobra para cair, as árvores não cobram para dar sombra. Tudo na natureza funciona com base na abundância e na doação. E quando você entra nesse fluxo através do dízimo, você para de nadar contra a corrente e começa a ser carregado por ela. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar bem clara aqui. O dízimo não é sobre dar dinheiro para a instituição religiosa que não presta conta de nada. Isso aí é outra história, e muitas vezes não tem nada a ver com o princípio espiritual que eu estou falando. O verdadeiro dízimo é sobre você reconhecer que tudo que você tem veio de uma fonte maior que você, e retornar uma parte para essa fonte através do serviço aos outros. Pode ser ajudando uma família necessitada. Pode ser financiando o tratamento médico de alguém. Pode ser investindo na educação de crianças carentes. Pode até ser cuidando dos seus próprios pais idosos. O importante não é para onde vai, é o coração com que vai. E quando sai do coração, acontece algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente, mas que milhões de pessoas já experimentaram na pele. As coisas começam a se ajeitar. É como se você tivesse ativado um campo de proteção invisível ao seu redor. Deixa eu te contar sobre outro caso que me marcou profundamente. Ana era professora numa escola pública. Salário apertado, 3 filhos, marido desempregado. A vida dela era uma luta diária para fazer o dinheiro render até o final do mês. Um dia, ela presenciou uma cena que mudou tudo. No caminho para o trabalho, viu uma senhora idosa revirando o lixo atrás de comida.
Ana parou o carro, comprou um lanche e deu para a senhora. Naquela noite, ela não conseguia parar de pensar naquela imagem. Como é que eu vou reclamar da minha vida sendo que tem gente muito pior? Foi aí que ela tomou uma decisão que parecia insana para qualquer pessoa racional. Decidiu separar 10% do seu salário para ajudar pessoas necessitadas. O marido achou que ela tinha enlouquecido. Ana, a gente mal consegue pagar as contas e você quer dar dinheiro para os outros? Mas Ana tinha sentido algo diferente naquele dia. Uma conexão com algo maior que ela mesma. Começou pequeno, R$ 20 por mês. Comprava comida e distribuía para moradores de rua. Às vezes pagava um remédio para algum vizinho idoso. Nada grandioso, mas constante. 3 meses depois, o diretor da escola chamou ela para conversar. Tinha surgido uma vaga para coordenação pedagógica. Aumento de 40% no salário. 6 meses depois, ela foi convidada para dar aulas particulares para os filhos de uma família rica. Mais R$ 300 por semana. 1 ano depois, o marido conseguiu um emprego melhor que o anterior. 2 anos depois, ela tinha aberto um pequeno curso preparatório em casa. O mais estranho, Ana me contou anos depois, não era o dinheiro que chegava. Era a sensação de que eu estava protegida, como se nada realmente ruim pudesse me acontecer. E essa frase dela me fez entender uma dimensão do dízimo que poucos percebem. Quando você se torna um canal de bênçãos para outras pessoas, você automaticamente se coloca sob uma proteção espiritual. Não é superstição. É lei universal. Quem planta bondade no mundo, colhe proteção do mundo. Isso não quer dizer que você nunca mais vai ter problemas. Quer dizer que quando os problemas aparecerem, você vai ter recursos internos e externos para lidar com eles. E tem mais uma coisa que eu preciso te explicar sobre o dízimo. Ele não funciona apenas no dinheiro. O princípio pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Você pode dizimar seu tempo, separando 10% do seu tempo livre para ajudar outras pessoas. Você pode dizimar sua energia, usando 10% da sua energia diária para fazer algo bom por alguém. Você pode dizimar seus talentos, usando 10% das suas habilidades para servir causas maiores que você, porque o dízimo verdadeiro não é sobre quantidade. É sobre qualidade da intenção. Conheci um cara que não tinha dinheiro para dizimar, mas tinha conhecimento em informática. Então ele passou a dedicar algumas horas por semana, ensinando idosos a usar computador gratuitamente. Em poucos meses, um dos idosos que ele ensinava apresentou ele para o filho, que era dono de uma empresa de tecnologia. Resultado: o melhor emprego da vida dele. Coincidência? Pode até ser. Mas são muitas coincidências assim para ser só sorte. A verdade é que quando você se torna uma pessoa que adiciona valor na vida dos outros, você naturalmente se torna mais valiosa. E pessoas valiosas sempre encontram formas de prosperar. Mas tem uma armadilha que eu preciso te alertar. Algumas pessoas descobrem o poder do dízimo e começam a usar ele como técnica de manipulação. Vou ajudar fulano para que Deus me ajude de volta. Isso não é dízimo. Isso é barganha. E barganha não funciona no mundo espiritual. O universo tem uma inteligência infinita. Ele sabe quando sua generosidade é genuína e quando é calculista. O dízimo verdadeiro tem que nascer da abundância, não da carência. Você dá porque reconhece que já tem o suficiente, não porque quer ter mais. É uma diferença sutil, mas fundamental. Quando você dá por abundância, você multiplica a abundância. Quando você dá por carência, você multiplica a carência. Por isso que tem gente que dizima a vida inteira e continua com mentalidade de pobre. Elas estão dando com medo, com expectativa, com cobrança. O verdadeiro dízimo é desapegado. Você dá e esquece. Não fica contando quando vai chegar o retorno. Porque quem conta está duvidando. E quem duvida bloqueia o fluxo. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagina que você vai num restaurante e deixa uma gorjeta para o garçom. Se você deixa a gorjeta pensando, espero que ele me trate melhor da próxima vez, você está fazendo uma transação. Mas se você deixa a gorjeta apenas reconhecendo o bom atendimento, sem esperar nada em troca, você está praticando generosidade genuína.
A diferença é que na primeira situação você criou uma expectativa. Na segunda, você criou uma bênção. E bênçãos retornam multiplicadas. Expectativas retornam frustradas. O dízimo funciona da mesma forma. Quando você dá esperando retorno, você contamina a energia da doação. Quando você dá por pura gratidão e amor, você purifica a energia da doação. E energia purificada tem poder de transformação. É por isso que o dízimo pode parecer mágico para quem vê de fora, mas é apenas ciência espiritual aplicada. Tudo no universo é energia em movimento. Quando você movimenta a energia com amor, você atrai mais energia amorosa. Quando você movimenta a energia com medo, você atrai mais energia medrosa. O dízimo é uma forma de treinar sua energia para vibrar na frequência do amor e da abundância. E quando você domina essa frequência, sua vida inteira se transforma. Não porque você vira uma pessoa especial, mas porque você se alinha com as leis naturais do universo. E essas leis sempre funcionam a favor de quem as compreende e aplica corretamente. Problemas que pareciam impossíveis de resolver começam a encontrar saída. Oportunidades surgem do nada. Pessoas certas aparecem na hora certa. Não é mágica, é alinhamento. Quando você vive com mentalidade de escassez, você atrai situações de escassez. Quando você vive com mentalidade de abundância, você atrai situações de abundância. E o dízimo é a forma mais poderosa de reprogramar sua mentalidade, porque ele te força a agir contra seus medos mais primitivos. Todo ser humano tem medo de não ter o suficiente. É instinto de sobrevivência. Mas quando você dá a primeira parte, você está dizendo para o seu subconsciente: eu confio que vai ter mais. E o subconsciente, que controla 95% das suas ações, começa a trabalhar para provar que você está certo. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Imagina que você ganha R$2.000 por mês e decide dizimar 200. No primeiro mês, vai doer. Seu cérebro vai gritar: você está louco, você precisa desse dinheiro. Mas, se você persistir, algo interessante vai acontecer. Você vai começar a prestar mais atenção nas oportunidades. Vai se esforçar mais no trabalho. Vai tratar melhor os clientes. Vai buscar formas criativas de aumentar a renda. Por quê? Porque seu subconsciente vai estar trabalhando 24 horas para comprovar que você tinha razão em confiar. E aí as coisas começam a fluir de um jeito que parece sobrenatural, mas na verdade é só você alinhado com seu próprio potencial. Mas tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. O dízimo não pode ser feito com dor, com sacrifício, com sensação de perda. Porque se você dá com dor, você está programando escassez, não abundância. Tem que ser feito com alegria, com gratidão, como quem está devolvendo algo que nunca foi realmente seu. E é aí que mora o verdadeiro segredo do dízimo. Não é sobre dar dinheiro, é sobre soltar o controle. A maioria das pessoas vive tentando controlar cada centavo, cada oportunidade, cada resultado. Mas o controle é ilusão. E pior, o controle excessivo bloqueia o fluxo da abundância. Quando você dizima, você está praticando a arte de soltar. Está dizendo para o universo: eu não preciso controlar tudo. Eu confio no fluxo da vida. E quando você solta o controle, o universo pode trabalhar a seu favor de formas que você nunca imaginaria. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode chocar você. O dízimo não funciona para todo mundo. Não porque o princípio seja defeituoso, mas porque muitas pessoas fazem errado. Primeiro erro: dar por obrigação religiosa. Se você está dando porque o pastor mandou, porque está escrito na Bíblia, porque seus pais te ensinaram, você perdeu o ponto. O dízimo tem que nascer de uma decisão consciente e pessoal. Segundo erro: dar esperando resultado imediato. O dízimo não é máquina de refrigerante. Você não coloca a moeda e sai o produto na hora. É um processo de alinhamento que pode levar meses ou até anos para dar frutos visíveis. Terceiro erro: dar mais do que pode. Se você está passando fome para dizimar, você está fazendo algo errado. O dízimo tem que ser proporcional à sua capacidade. Se você só pode dar 5%, dê 5% com alegria. É melhor que dar 10% com amargura. Quarto erro: dar para a instituição errada.
Se você está dando seu dízimo para pastor que anda de jatinho enquanto os fiéis passam necessidade, você não está dizimando, você está sendo explorado. O verdadeiro dízimo vai direto para a fonte. E a fonte são as pessoas que realmente precisam. Conheci um empresário que descobriu isso da pior forma. Durante anos ele dizimava religiosamente para sua igreja. 10% de tudo que ganhava. Mas a vida dele só piorava. Negócios faliram, casamento acabou, filhos se afastaram. Um dia, cansado de tudo, ele parou de dizimar. E parou de ir na igreja também. Mas alguns meses depois, ele viu uma família de vizinhos passando dificuldade. O pai tinha perdido o emprego, a mãe estava grávida, tinham 2 crianças pequenas. Sem pensar 2 vezes, ele pagou o aluguel atrasado deles. Não por obrigação religiosa, por compaixão humana. A partir daquele dia, ele voltou a separar 10% de tudo que ganhava. Mas em vez de levar para a igreja, ele procurava pessoas que realmente precisavam. 1 ano depois, a vida dele tinha dado uma guinada completa. Novo relacionamento, negócios prosperando, filhos de volta. A diferença, ele me disse, é que antes eu dava para Deus através de intermediários. Agora eu dou para Deus direto, através das pessoas que Ele colocou no meu caminho. E essa história me fez entender algo fundamental sobre o dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é dono de tudo mesmo. Mas as pessoas precisam. E quando você ajuda as pessoas, você está servindo Deus da forma mais pura possível. O dízimo verdadeiro é amor em ação. E quando você pratica amor em ação de forma consistente, você se torna um canal de bênçãos. E canais de bênçãos sempre transbordam. Agora, deixa eu te contar o que acontece quando você entende isso de verdade e começa a praticar. Primeiro, você vai perceber uma mudança na sua relação com o dinheiro. Você para de ser escravo dele e vira senhor dele. Porque você prova para si mesmo que consegue viver com menos, então não precisa mais ter medo de perder. Segundo, sua capacidade de gerar renda vai aumentar naturalmente. Não por mágica, mas porque você vai estar mais criativo, mais confiante, mais disposto a correr riscos calculados. Terceiro, você vai começar a atrair pessoas melhores para a sua vida. Pessoas generosas atraem pessoas generosas. É lei da física social. Quarto, seus filhos vão aprender um dos valores mais importantes da vida, que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. E quinto, você vai experimentar uma paz interior que dinheiro nenhum compra. A paz de quem está alinhado com seu propósito maior. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara aqui. O dízimo não é garantia de que você vai ficar rico. Não é receita mágica para virar milionário. O que o dízimo faz é te alinhar com o fluxo natural da abundância. E abundância não é só dinheiro, é saúde, é relacionamento, é paz, é propósito, é realização. Já passou por algo parecido? Me conta aqui embaixo. Conheci pessoas que dizimavam e nunca ficaram ricas financeiramente, mas eram as pessoas mais plenas e realizadas que eu já vi. E conheci milionários miseráveis que nunca aprenderam a dar nada para ninguém. O dízimo te ensina que a verdadeira prosperidade é multidimensional. Quando você é generoso com dinheiro, você desenvolve generosidade em todas as áreas. Fica mais generoso com tempo, com atenção, com carinho, com perdão. E uma pessoa generosa é uma pessoa magnética. As oportunidades são atraídas para pessoas generosas como ferro para imã. Então o dízimo acaba sendo muito mais que um princípio financeiro. É um princípio de vida. E aqui chegamos no ponto mais importante de tudo isso. O dízimo só funciona de verdade quando você entende que não é sobre o dinheiro que você dá, mas sobre a pessoa que você se torna quando dá. Cada vez que você dizima, você fortalece sua fé. Cada vez que você fortalece sua fé, você expande sua capacidade de acreditar. E cada vez que você expande sua capacidade de acreditar, você aumenta sua capacidade de realizar. É um ciclo virtuoso que não tem fim. Por isso que pessoas que praticam o dízimo verdadeiro tendem a ser mais bem-sucedidas em tudo o que fazem. Não porque Deus está pagando propina para elas, mas porque elas desenvolveram músculos espirituais que a maioria das pessoas não tem.
músculo da confiança, músculo da generosidade, músculo da fé, músculo da gratidão. E esses músculos fazem toda a diferença na hora de enfrentar os desafios da vida. Quando bate uma crise financeira, quem pratica o dízimo não entra em desespero, porque já provou para si mesmo que consegue viver com menos e ainda assim prosperar. Quando aparece uma oportunidade de risco, quem pratica o dízimo tem mais coragem para aproveitar, porque já desenvolveu confiança no fluxo da vida. Quando precisa ajudar alguém, quem pratica o dízimo não hesita, porque já entendeu que dar é a forma mais rápida de receber. Se você está decidido a mudar, comente: eu abandono meu antigo eu. Então o dízimo acaba sendo uma escola de vida disfarçada de prática espiritual. Uma escola que te ensina as lições mais importantes: confiança, generosidade, gratidão, fé, desapego. E quando você domina essas lições, você não precisa mais lutar contra a vida. Você flui com ela. Deixa eu te contar uma última história que vai fechar tudo com chave de ouro. Roberto era contador. Homem prático, racional, que acreditava apenas no que podia comprovar na calculadora. Durante anos, zombou dos clientes que falavam sobre dízimo. Isso é coisa de gente ignorante, ele costumava dizer para a esposa. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos ensinar o que precisamos aprender. Em 2008, com a crise financeira, o escritório dele quase faliu. Clientes cancelando contratos, contas atrasadas, funcionários sendo demitidos. Foi nessa época que ele conheceu seu Joaquim, um cliente simples, aposentado, que tinha uma pequena mercearia no bairro. Seu Joaquim era diferente. Mesmo com a crise, ele parecia tranquilo. O negócio dele continuava funcionando bem. Os funcionários continuavam empregados. Curioso, Roberto perguntou qual era o segredo. Meu filho, disse seu Joaquim, desde que abri essa mercearia, há 20 anos, eu separo a primeira parte de tudo que ganho. Não para a igreja, não para pastor. Para Deus mesmo, através de quem precisa. Roberto riu, mas com menos convicção que antes. E como é que o senhor sabe para quem dar? Ah, meu filho, quando você tem olhos de ver, sempre aparece alguém precisando. Naquela noite, Roberto não conseguiu parar de pensar na conversa. No dia seguinte, quando estava voltando do almoço, viu uma família na calçada com algumas sacolas. Tinha acabado de ser despejada. Roberto olhou para a família, lembrou das palavras de seu Joaquim e fez algo que nunca tinha feito na vida. Tirou R$ 200 da carteira, todo o dinheiro que tinha no momento, e deu para a família, dizendo que era para eles se virarem até conseguir um lugar para ficar. Por que eu fiz isso? Ele se perguntou o resto do dia. 3 dias depois, um cliente antigo ligou oferecendo um contrato que salvaria o escritório. Uma semana depois, 2 novos clientes apareceram por indicação. 1 mês depois, Roberto estava contratando funcionários de volta. Ele tentou racionalizar, mas não conseguia negar os fatos. A partir daquele dia, Roberto começou a praticar o que ele chamava de dízimo científico. Todo mês, ele separava 10% do que ganhava e ajudava pessoas necessitadas. Mas ele fazia mais que isso. Ele registrava tudo numa planilha. Quanto dava, para quem dava, e o que acontecia nos meses seguintes. 5 anos depois, ele me mostrou essa planilha. O crescimento do escritório dele tinha uma correlação direta com a consistência das doações. Saga, ele me disse. Eu ainda não entendo completamente como isso funciona, mas os números não mentem. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E essa história do Roberto me fez perceber algo revolucionário sobre o dízimo. Não importa se você acredita por fé ou por ciência. O resultado é o mesmo. O que importa é que você pratique. Porque o dízimo funciona independente das suas crenças. É como a gravidade. Não importa se você acredita nela ou não. Ela continua funcionando. Mas tem uma diferença crucial entre quem pratica por fé e quem pratica por ciência. Quem pratica por fé geralmente tem resultados mais rápidos, porque não fica questionando o processo. Quem pratica por ciência geralmente tem resultados mais duradouros, porque entende o mecanismo por trás. O ideal é combinar os dois. Ter fé no processo e compreender a lógica por trás dele. Porque o dízimo
não é nem puramente espiritual, nem puramente científico. É espiritual aplicado de forma científica. E quando você consegue integrar essas duas dimensões, aí sim você domina o código completo. Agora, deixa eu te falar sobre os obstáculos que você vai enfrentar se decidir praticar o dízimo verdadeiro. Primeiro obstáculo: sua própria mente. Seu cérebro vai lutar contra você. Vai arranjar 1000 desculpas para não dar. O dinheiro está apertado, mês que vem eu começo, preciso resolver minha situação primeiro. Todas essas desculpas são válidas e todas elas são armadilhas, porque se você só vai começar quando sobrar dinheiro, você nunca vai começar. O dízimo tem que começar justamente quando está difícil. É aí que ele prova seu poder. Segundo obstáculo: a pressão social. Algumas pessoas vão achar que você enlouqueceu. Vão dizer que você está sendo irresponsável, que deveria cuidar primeiro de si mesmo. Não dê ouvidos. Quem critica a generosidade geralmente está preso na mentalidade de escassez. Terceiro obstáculo: a impaciência. Você vai querer ver resultados imediatos. E quando não vir, vai ficar tentado a desistir. Lembra que o dízimo é plantio, não colheita instantânea. Sementes levam tempo para germinar. Quarto obstáculo: a tentação de fazer barganha. Deus, eu estou dando esse dinheiro, então você tem que me abençoar. Quando você pensa assim, você contamina o processo. O dízimo tem que ser incondicional. Quinto obstáculo: a falta de direcionamento. Muita gente quer dizimar, mas não sabe para quem dar. A regra é simples: dê para quem realmente precisa. Pode ser um vizinho, um desconhecido na rua, uma instituição séria, uma família em dificuldades. O importante não é o destino, é a sinceridade da doação. E sexto obstáculo: a inconsistência. Dá 1 mês, para 2, dá 3 meses, para 1 ano. O dízimo só funciona com consistência. Tem que ser um compromisso de longo prazo. Mas quando você vence todos esses obstáculos, aí sim você experimenta o verdadeiro poder do dízimo. E deixa eu te contar o que acontece nesse nível. Você para de se preocupar com dinheiro, porque sabe que sempre vai ter o suficiente. Você para de ter inveja dos outros, porque entende que a abundância não é um bolo que precisa ser dividido. Você para de guardar rancor, porque aprende que segurar energia negativa bloqueia energia positiva. Você para de reclamar da vida, porque reconhece todas as bênçãos que já recebeu. Você para de ter medo do futuro, porque confia no fluxo natural da existência. E quando você chega nesse estado, você não precisa mais praticar o dízimo por obrigação. Você pratica por amor, porque se tornou sua natureza. É como respirar. Você não respira para trocar algo em return. Você respira porque é natural. O dízimo maduro é assim: natural, espontâneo, sem cálculo, sem expectativa. E quando você chega nesse nível, aí sim você entende o verdadeiro segredo por trás de tudo isso. O dízimo não é sobre dar 10% do seu dinheiro. O dízimo é sobre dar 100% de você mesmo para a vida. É sobre reconhecer que você não é dono de nada, apenas administrador temporário de tudo que recebe. É sobre viver com as mãos abertas em vez de punhos fechados. É sobre confiar no fluxo eterno da abundância universal. E quando você vive assim, você não precisa mais correr atrás da prosperidade. A prosperidade corre atrás de você. Não porque você merece mais que os outros, mas porque você se tornou um canal limpo por onde ela pode fluir. E canais limpos sempre transbordam. Então, o convite que eu deixo para você é simples, mas transformador. Comece pequeno, hoje mesmo. Não precisa ser 10%, pode ser 5%, pode ser 2%, pode ser 1%. O importante não é a quantidade, é dar o primeiro passo. Porque o dízimo, como qualquer código poderoso, se ativa na prática, não na teoria. E uma vez ativado, ele ganha vida própria. Mas deixa eu te dar um aviso final. O dízimo verdadeiro é comprometimento de longo prazo. Não é algo que você faz por alguns meses para testar e depois para. É um estilo de vida, uma filosofia, um código de conduta. E como qualquer código poderoso, ele exige disciplina, persistência e fé. Mas para quem está disposto a pagar esse preço,
Os resultados são transformadores. Não só na conta bancária, na vida toda. Porque quando você aprende a dar a primeira parte de tudo, você aprende a dar o melhor de si em tudo. E quem dá o melhor de si em tudo, sempre recebe o melhor da vida em troca. Não por barganha divina, por consequência natural. Se essa pequena dose de conhecimento já mexeu com sua mente, imagine o efeito das 7 chaves juntas. Porque o dízimo que eu revelei aqui é apenas uma das 7 chaves que transformam resultados de verdade. O caminho completo está esperando por você nos códigos milionários. Talvez seja a hora de acessar todas as 7 chaves que realmente ativam seu potencial máximo. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.